Nós vamos refletir aqui a palavra do Senhor, vamos estar falando da palavra do Senhor. E como a gente está falando sobre restauração, nós vamos, nessa noite, estar embasados, falando sobre restauração, em Neemias, no capítulo 8. E esse texto, irmãos, confesso aos irmãos, é um texto maravilhoso da palavra. Confesso aos irmãos também que eu tinha preparado outro esboço. E com um esboço que eu estava na mão, eu falei, e Deus, eu querendo falar do outro esboço, mas assim, não estava. Aí eu falei, não, é aquele. Aí fiz outro esboço. Esse texto, ele fala muito ao meu coração, e em nome de Jesus vai falar o seu também. Amém? Então vamos lá, Neemias, capítulo 8, versículo 1, nós vamos ler até o 12, tá? Amém? Glória a Deus. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, se puder, por favor, fique de pé. Amém. Diz a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens e mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas. Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei, atentos ao livro da lei. Esdras, escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque esse dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que não tinham nada, aos que nada tinham a fazer, uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, ó Deus, e nós podemos ver aqui a importância da palavra do Senhor. Por isso, Senhor,
fala aos nossos corações nessa noite, que a obra da restauração, Senhor, seja completa em nosso coração, através da lei do Senhor, através da palavra do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, a ênfase nesse texto é a lei do Senhor. A ênfase nesse texto é a palavra do Senhor. Então nós entendemos que a obra de restauração, ela acontece genuinamente em nosso coração, quando nós entendemos a palavra. Quando nós temos para nós a palavra do Senhor em nosso coração guardada. O povo ali, eles estavam vindo de um processo. No capítulo 8 aqui a gente percebe que o povo está reunido já dentro de Jerusalém. O altar, ele já estava ali feito, já estava reconstruído. O templo também já estava ali também reconstruído. E nesse texto que nós lemos, Neemias tinha acabado de reconstruir os muros. Como eu disse na outra pregação, quem acompanhou aqui a restauração do altar, eles estavam ali numa obra de restauração. Se você vê o texto aí um pouquinho para frente, você vai ver que vem uma obra muito grande de restauração, em que Esdras ele vem, começa a restaurar o altar, o templo, Neemias vem, acaba de fechar a cidade, e a cidade estava ali, pronta a ser uma cidade de novo. E com o altar reconstruído, o templo reconstruído, o muro reconstruído, nós podíamos imaginar que talvez a restauração daquela cidade já estaria pronta. Poxa vida, o altar está pronto, o templo está pronto, o muro, pensando, poxa, está tudo reconstruído, está tudo pronto. Mas ainda existia no coração daquelas pessoas que retornaram do cativeiro, havia uma necessidade muito grande dentro dos seus corações. Existia uma necessidade de conserto, existia uma necessidade em entender a lei do Senhor e entender a palavra do Senhor. Era necessidade de uma restauração, era necessidade de uma restauração completa. E essa restauração completa só pode vir por intermédio da palavra do Senhor, por intermédio da lei, porque a lei do Senhor, ela é perfeita, e ela traz restauração para a alma, para o coração, para as nossas vidas. Eu quero te dizer que a restauração completa de Deus, ela só pode acontecer em nosso coração através da palavra de Deus. A restauração, ela não acontece por intermédio de arrepios, não acontece por intermédio de gritos, por intermédios de rodopiões, por intermédios de sapateados, não. A restauração do Senhor acontece em nosso coração por intermédio da palavra do Senhor, intermédio da lei do Senhor, que é perfeita e refrigera a alma. A palavra do Senhor é poder para a nossa vida. A palavra do Senhor é poder para a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu querido? A palavra do Senhor é poder para a nossa vida. Para a nossa vida. Não há restauração sem palavra de Deus. E o povo que vinha do cativeiro, o povo que estava preso, eles tinham essa carência ainda. Tudo estava ali pronto para a liturgia. Tinha o templo, tinha o altar, os muros estavam levantados, estava tudo pronto aparentemente, mas não, faltava algo, e esse algo era muito importante de se acontecer. E no versículo 1, irmãos, você pode ler, você leu comigo aqui, o povo se ajuntou como um só homem. Pensa bem o que o texto diz, que o povo se ajuntou como um só homem, um só homem. E quando a gente vai pesquisar o texto, ali tinha uma nação minúscula. A nação que estava ali era uma nação pequena ainda, uma nação que vem de restauração, uma nação que vem de um recomeço, uma nação que estava presa e que voltava de novo para a sua cidade, para reconstruir a cidade, para se erguer novamente. Aproximadamente tinha ali 30 mil pessoas.
Parece pouco, né? A gente fala até que é pouco. Para uma nação, sim, é pouco. Para uma nação, sim. Mas não era tão pouco, muito assim, poucas pessoas. Existiam 30 mil pessoas e essa nação se ajunta numa praça, 30 mil pessoas. E essa nação se ajunta como um só homem. O que a gente percebe nisso? Percebe que é uma necessidade geral, uma necessidade de ouvir, uma necessidade de ser cheio da palavra. Eu quero te dizer que nós precisamos valorizar a palavra de Deus em nossas vidas e em nosso coração. Precisamos valorizar essa palavra em que nós temos em nossas mãos. Quero te dizer também que muitas nações no mundo não têm a liberdade de pegar essa Bíblia, de pegar a palavra de Deus e ler. Muitas nações não podem sair com esse livro nas mãos. E nós podemos pegar esse livro, nós podemos ler, nós podemos estudar, nós podemos andar com esse livro pelas ruas do bairro. Nós podemos também andar com esse livro, como uma jovem aqui da igreja faz na sua faculdade. Ela coloca a Bíblia debaixo do braço e anda pela faculdade. Fantástico! Ela demonstra que ela tem Jesus, que ela conhece a palavra de Deus e que ela valoriza a palavra do Senhor. Então eu quero te dizer que a palavra do Senhor é poder e ela precisa ser valorizada por nós. Esse povo, ele estava carente de uma palavra, estava carente do poder de Deus. A primeira preocupação que o povo tinha ali era com o ensino. O ensino da palavra. O povo pode prosperar somente através do ensino da palavra. Nós podemos crescer através do ensino da palavra. Se você deseja crescer espiritualmente, se você deseja crescer como servo de Deus, se você deseja crescer como homem de Deus, como uma mulher de Deus, você precisa valorizar a palavra e aprender a palavra e entender que é necessário o ensino da palavra. O que houve ali naquela praça, na realidade, querido, foi uma conferência de ensino da palavra. Nós acabamos de ler, junta esse tanto de gente na praça, e eles começam ali a querer e pedem: Esdras, por favor, traga o livro da lei de Moisés, nós precisamos ouvir. E como um só homem, também nos traz a ideia de que? De unanimidade, de todos reunidos em favor de algo. Quando o povo de Deus está reunido querendo algo, meu querido, isso acontece. Quando existe comunhão, as coisas acontecem. Quando existe comunhão, as coisas vão andando, porque é necessário primeiro comunhão. O Salmo 133 diz que onde existe comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se não existir comunhão, não tem nada feito. E o povo estava ali reunido. E quando a gente lê que o povo estava reunido naquela praça, e eles ansiavam por algo, eles ansiavam pela palavra de Deus, nos lembra um texto de Pentecostes, também em Atos, no capítulo 2, quando o povo também está reunido. E ali eles estão esperando uma ação divina, estão esperando o frescor do Espírito, estão esperando uma ação do Espírito. Então é necessário, primeira coisa, que o povo se reúna. É necessário que o povo esteja junto. É necessário que o povo congregue. É necessário que você venha, que você mas eu estou aqui, eu sou igreja onde eu estou sendo igreja. Amém, glória a Deus. Mas é necessário que exista comunhão. É necessário que você esteja com seu irmão. É necessário que o povo se reúna para celebrar a presença do Senhor. É necessário que o povo se reúna para adorar o Senhor. É necessário que o povo se reúna para ser cheio da presença de Deus. É necessário que você esteja junto com seu irmão. É necessário. A comunhão é necessário. A palavra de Deus diz isso em todo tempo, que precisamos estar juntos para que a comunhão de Deus, para que nessa comunhão de Deus nós sejamos cheios de Deus. Não existe possibilidade de ser tratado por Deus se você não está junto com seu irmão. Não existe possibilidade. E essa comunhão é necessária. Quando o povo de Deus caminha junto, em torno do mesmo propósito, Deus se manifesta. Se você caminha com seu irmão no mesmo propósito, Deus se manifesta. E assim Deus se manifestou naquela praça. A presença de Deus se manifesta naquela praça. E naquela praça também houve ensino da obediência.
O ensino da palavra, o ensino. Muitos ali estavam ansiosos em ouvir. Aí você fala para mim, mas espera aí, pastor, esse povo já não conhecia Deus. Esse povo já não é o povo hebreu, não é o povo que conhecia o povo de Deus, não é o povo de Jerusalém, não, esse povo já não conhecia Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, muitos ali exilados, eles estavam presos, e sabia o que acontecia? Muitos ali não tinham nem familiaridade mais com a sua própria língua, porque eles estavam numa terra estranha. Pensa bem, muitos nasceram no cativeiro. Muitos hebreus nasceram em outra terra estranha. E eles nasceram num cativeiro. Estavam regressando a Jerusalém e nem a própria língua eles dominavam. Então eles precisavam ouvir a palavra. E o texto fala que eles precisavam ouvir e entender a palavra. E o povo volta, se reúne como um só homem naquele lugar para ouvir a palavra, para entender aquilo que a palavra tinha a dizer ao coração deles. Eu quero te dizer nessa noite, precisamos ouvir a palavra, precisamos entender a palavra, precisamos ter um entendimento e um discernimento daquilo que a palavra tem para mim. Eu gostaria que você pensasse individualmente agora, o que Deus tem para mim? Qual é a palavra de Deus para mim? Qual o propósito de Deus na palavra para mim? A palavra de Deus, ela tem um propósito na vida do homem. Não pense que você está aqui e que Deus não tem propósito nenhum com nada. Eu quero te dizer que Deus tem propósito sim. E tem propósito na sua vida. E você precisa entender aquilo que Deus tem para a sua vida através da palavra. E é isso que esse povo estava buscando. Entender Deus, estar perto de Deus, uma comunhão com Deus através da palavra, ali naquela praça. Aquela praça foi um palco de um acontecimento fabuloso, histórico, e que nos traz algumas lições. E diz no versículo 3, que Esdras ele leu o livro na praça. E o interessante, irmãos, que ele começou a ler, diz o texto assim, que ele começou a ler desde que aparece a luz do sol, desde o raiar do sol, ele começou a ler, e leu até meio-dia, e começou a ler, imagine só, desde o sol nascendo até meio-dia, ele começou a ler a lei do Senhor. O texto não explica claramente como isso aconteceu, mas diz que alguns homens ali estavam do seu lado. Possivelmente, esses homens também o ajudaram na leitura, estavam com ele lado a lado, ali, prestigiando esse acontecimento, ajudando na leitura da lei. Mas diz que ele leu a Bíblia desde o raiar do sol até o meio-dia. Isso demonstra o quê? Perseverança. Ele perseverou, ele quis ler e começou a ler, e ele não parou de ler, até que não tinha que parar de ler, ele foi lendo até meio-dia. E eu quero te perguntar, para a gente ser restaurado através da palavra de Deus, não existe mágica, não existe osmose, não existe telepatia, não existe nada disso, nem simpatia. Sabe o que existe? É leitura da palavra. Leitura da palavra. Pegar a Bíblia e ler. E quantas pessoas deixam de ler a palavra? Quantas pessoas pegam as suas Bíblias, chegam em casa hoje, colocam na estante dobradinha e ela fica ali dobradinha a semana toda. Você só vai lembrar da Bíblia quando vai voltar para o culto de novo. No outro domingo, você pega a Bíblia e volta com ela para cá. Eu quero te dizer que para você ser restaurado pela palavra do Senhor, você precisa ler a palavra. E eu costumo dizer que quando nós lemos a palavra de Deus também começa a nos ler. À medida que você vai lendo a palavra, ela também vai te lendo. À medida que você vai lendo, você vai recebendo a revelação de Deus para a sua vida. À medida que você vai lendo a palavra, ela vai mudando o seu coração e vai transformando a sua vida. O exemplo foi o próprio reformador Lutero, quando leu a palavra, lendo apenas a palavra, ele entendeu que o justo, ele tinha que viver pela fé. E com esse entendimento, esse homem se levanta como um reformador. Pensa bem, meu querido, através da leitura da palavra, Deus quer te levantar para várias coisas e várias obras diante dele.
Através da leitura e do entendimento daquilo que a Escritura diz, daquilo que o Espírito Santo te ilumina a entender, Deus quer te usar, meu querido, em células, Deus quer te usar em vários lugares. E o povo estava ali, lendo com perseverança a palavra de Deus. E esse povo, a cada dia, a cada momento ali, perplexo por tudo aquilo que eles ouviam. Então eu quero te dizer, deixa a preguiça de lado. Muitas vezes nós não lemos a Bíblia por preguiça. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Mas eu não tem. Mas na hora que eu vou ler, eu vou dormir. Começa a ler de manhã, na hora que você acorda. Ah, mas eu pego a Bíblia e na hora me dá um sono. Repreende esse sono em nome de Jesus, não é normal não, hein? A Bíblia não é Diazepam, Lexotan, não é nada disso. A Bíblia não é nenhum calmante. A Bíblia é a palavra. A Bíblia é remédio, mas não é calmante. Então é necessário ler. Em nome de Jesus, repreenda a preguiça de ler a Bíblia. E outra coisa, por que você tem que repreender preguiça? Porque preguiça é pecado. E pecado é pecado. Problema é problema. Pecado é pecado. Então repreende esse pecado da preguiça. Vai ter com a formiga, que trabalha o tempo todo, e vai ver a lição delas. Pega a sua Bíblia e comece a ler a sua Bíblia sem preguiça. Manda essa preguiça para o lado. Tome atitude em nome de Jesus. Ah, eu não estou, vou sentir para ler a Bíblia. Se você sentir, você vai sentir nada. Larga a mão de ser místico, irmão. Larga a mão de, eu estou arrepiando, por isso eu vou. Não tem que arrepiar para ler a Bíblia, não, só tem que pegar. Pega a Bíblia, abre e vai ler. Ah, mas eu vou pegar primeiro aqui a caixinha da promessa para ver o que. Não, que caixinha da promessa, irmãos? Vocês estão com um baú do tesouro aqui, vocês estão caçando caixinha? Então, em nome de Jesus, larga a preguiça de lado, tome atitude, pega a sua Bíblia, porque se você ficar com preguiça, você não vai crescer. É necessário atitude. Essa atitude você vai ter que tomar. Eles tiveram uma atitude, trouxeram um livro para o meio da praça e começaram a ler, e o povo estava atento. Diz a palavra que os levitas, eles ficavam ali, em volta, e observando, e dando ordem. Olha, preste atenção, e não deixava ninguém ficar ali, voando, sem prestar atenção, porque era necessário, eles precisavam tomar uma atitude. Então, vira para o seu irmão, eu não gosto muito desse negócio de vira para o seu irmão, mas agora você é obrigado a falar. Vira para o seu irmão e fala assim, toma atitude. Agora vira para ele assim, larga a mão dessa preguiça aí, querido, larga a mão. Sai preguiça em nome de Jesus. Diz também no versículo 4, irmãos, que Esdras estava em um púlpito de madeira feito para aquela ocasião. Esdras, ele estava ali diante do povo, em cima do púlpito de madeira, e esse púlpito de madeira foi feito para essa ocasião, para a leitura da palavra. Todas as vezes que a gente pensa em madeira, uma coisa nos faz lembrar da cruz. Eles fizeram um púlpito de madeira feito para a exposição da palavra de Deus. E esse púlpito de madeira estava ali. Isso nos faz lembrar da cruz. E a cruz nos faz lembrar Cristo. E Cristo, ele é a própria palavra, ele é o verbo vivo que habitou entre nós. Cristo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele é a palavra, e Cristo é a palavra revelada a nós. Quando nós entendemos isso em nosso coração, sabemos que o valor que a palavra tem para a nossa vida. E Cristo se expressa através da sua vida. E Ele é o pão vivo, a palavra que desceu do céu para nos alimentar. Quando eu vi esse texto, e que esse púlpito de madeira feito para aquela ocasião, me veio ao coração a questão da cruz, que também feita para a ocasião da crucificação de Cristo, e que também a palavra que foi levantada no Calvário, que o próprio Cristo é a palavra revelada a nós. A palavra. O que é importante para nós? A palavra de Deus. É importante o que eu acho?
Não, importante é a palavra de Deus. É importante? O que é importante para nós é a palavra de Deus. Não é o que eu acho. Não é o que você acha. É o que a palavra diz. Não é o que filosofia traz para o seu coração, na sabedoria humana. Não. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz a verdade. E a verdade é a palavra que revela o homem. A filosofia, as teorias, elas vão trazer para nós, no campo das ideias, vão trazer uma abertura de leque, nós podemos pensar, nós podemos até mesmo entrar em debates, podemos até aprender coisas, mas eu quero te dizer que da Bíblia, referente à Bíblia, eu admiro e respeito e entendo que a Bíblia, ela é própria, a palavra de Deus, ela é única para o meu coração, e que a Bíblia e não contém, a Bíblia é a palavra de Deus que muda o nosso coração. E por isso nós devemos entender isso. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz, é o que Cristo diz, é a palavra de Cristo em nosso coração. E diz no versículo 5 que Esdras abriu o livro e todo o povo se colocou de pé. Imagine só, queridos. Não tinham ali 50 pessoas, não tinha ali 100, nem 200, tinha 30.000 pessoas. E quando Esdras, ele abre o livro, e quando a gente pensa, abre o livro, né? A gente pensa que seria esse abrir de livro aqui, né? Assim. Não existia esse livro assim. Era um rolo. E eles abriram um rolo. E eles abriam um rolo. Esse rolo foi aberto. E quando ele desenrola, ele abre esse rolo, o que acontece? Todos ficam de pé em reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. Eu quero que você saia com isso na sua cabeça nessa noite, que a palavra de Deus, ela é poder. E o povo se levanta em reverência, em obediência e respeito à palavra de Deus, e também respeito também para aquele que estava lá na frente falando, que era o sacerdote Esdras. Existia um respeito à palavra de Deus. Então eu quero te dizer, meu querido, quando você for ouvir a palavra, quando você estiver no templo, quando você estiver disposto a ouvir a palavra, tenha reverência, não converse. Preste atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Fique com o seu coração aberto, atento a todas as coisas. Muitas coisas Deus vai falar com você através daquele que está pregando, daquele que está falando. Muitas coisas também Deus falará com você quando você está lendo. Então a palavra de Deus, ela se revela através da leitura, através da vida de pastores, através da vida de líderes, através da vida de professores da escola dominical, através da vida de missionários. A palavra de Deus, ela se revela de várias formas aos corações. Por isso é necessário que você preste atenção em todo o tempo, que você tenha reverência a essa palavra que é poderosa. Amém? A palavra do Senhor. Quantos amam a palavra do Senhor? Nós amamos a palavra do Senhor. Glória a Deus. E, queridos, no versículo 6, Esdras em oração, ele louva o Senhor. Você vai acompanhando aí no texto. Pode ficar com sua Bíblia aí acompanhando o texto. Em oração, Esdras, ele louva ao Senhor. E o interessante é que quando ele começa a louvar o Senhor em oração, e ele vai falando, o povo, ele declara amém. Amém. 2 vezes. Amém. Ou seja, assim seja. Assim seja. Quando nós priorizamos a palavra de Deus, quando o povo de Deus prioriza a palavra de Deus, o que isso demonstra? O que isso demonstra? Isso demonstra concordância. Quando nós priorizamos a palavra de Deus, existe concordância entre o povo. Não discordância, mas concordância. Existe unanimidade, porque a palavra de Deus, ela é fiel e poderosa, e ela traz unanimidade ao nosso coração. Quando nós priorizamos a palavra de Deus, a bênção vem. Nós não precisamos correr atrás dela. A bênção vem, ela corre atrás de nós. Quando nós priorizamos a palavra de Deus, existe louvor e adoração de verdade, porque nós conhecemos aquele que nós adoramos.
Só existe adoração de verdade, louvor de verdade, se eu conheço a palavra. Se eu não conheço a palavra, não conheço quem eu adoro. Então não existe adoração de verdade se eu não conheço a palavra. Preciso conhecer o Deus dessa palavra, preciso conhecer. Então é necessário que isso aconteça. Existe propósito na oração também. Você percebe tudo isso aí quando Esdras começa a orar, começa a louvar o Senhor. Existe um propósito na oração, porque ele conhece a palavra, porque ele entende da palavra. E apesar de tudo ainda, a humildade, ela é expressada ali também. Quando nós conhecemos a palavra, a nossa comunhão com Deus é restaurada por completo. A palavra de Deus é o nosso caminho, irmãos. A palavra de Deus é o nosso alimento. Se quisermos ser restaurados genuinamente, só seremos restaurados se conhecemos a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra, somos restaurados. No versículo 7 e 8, tem um ponto importante, e eu achei bastante interessante. Diz assim, lá no versículo 7 e 8, que eles espalhavam entre o povo, explicando. Como eu disse para vocês, muitos ali não tinham nem familiaridade à língua, porque estavam voltando de uma nação, e talvez eles conheciam apenas a língua na cidade que eles estavam. Então, eles talvez conheciam um pouco o hebraico, mas eles não dominavam tanto. E o que acontecia? Eles espalharam entre o povo, explicando a cada um a palavra. E eles foram explicando. Eu acredito que os levitas, os sacerdotes, começaram a andar entre o povo e explicando. Mas o mais interessante que eu vi, que existiam ali classes privadas. Preste atenção, classes privadas. Existiam ali pequenos grupos em que a palavra era ensinada e explicada. Quando você vai estudar o texto, você fala, peraí, isso me faz lembrar de quê? De um pequeno grupo. Isso me faz lembrar de quê, irmãos? De célula. Eu falei, gente, já tinha célula aqui? E eu fui no comentário e falei, peraí, o comentário me dizia a mesma coisa. Dizia que eles iam explicando a palavra, eles começaram a fazer classes privadas para entender ali o que foi dito, para entender o que estava ali sendo falado e sendo lido pelo sacerdote. Então, eles reuniam ali como classes privadas, pequenos grupos, a importância dos pequenos grupos, quando nós nos reunimos nas células. Então, se você não faz parte de uma célula, procure logo uma célula, faça parte de um pequeno grupo, porque ali naquele grupo, nós degustamos a palavra. Sim ou não? Nós pegamos o texto, sentamos informalmente, em volta de uma mesa, e conversamos sobre a palavra. Entendemos sobre a palavra. E era isso que estava acontecendo aqui, muito interessante. Eles se reuniam para estudar a palavra, para entender o que estava sendo dito. Porque muitos talvez perguntavam para o sacerdote, o que aconteceu? Eu não entendi o que está aqui. Existia uma explicação, porque estavam juntos ali. Então, eles dando sentido, fazendo compreender. Porque muitos não entendiam a linguagem e começaram a entender novamente. Começaram a ouvir a palavra de novo. No versículo 9, irmãos, diz que a palavra discerne, nos conduz à verdade e ao arrependimento. E esse texto aí é um texto comovente, no versículo 9. Diz que o povo chorava, o povo gemia, o povo lamentava, eles ficavam chocados com a verdade. O povo, eles ouviram a palavra, e à medida que a palavra foi entrando no coração deles, eles foram chorando, arrependidos por tudo aquilo que eles estavam ouvindo e tudo aquilo que eles entenderam. Depois de entender, eles começaram a se arrepender, e eles começaram a chorar, eles começaram a lamentar, eles começaram a perceber aquilo que Deus queria para eles, e eles começaram a ficar dessa forma. Eu quero te dizer que sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não existe restauração. Para quem busca restauração através da palavra de Deus, eu quero te dizer
que a fonte de restauração, primeiro, é o arrependimento. É necessário se arrepender. É necessário voltar-se, arrepender-se, entender a minha condição. Eu disse da outra vez sobre arrependimento, sobre restauração, é que o primeiro passo é entender que eu preciso ser restaurado. Enquanto eu não tenho a ciência de que eu preciso ser restaurado, eu não serei restaurado. E isso acontece através do arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. E sem perdão não existe restauração. O que a gente percebe no texto é uma transformação de choro em alegria. O povo está chorando, mas logo, logo, ali, os sacerdotes e os levitas, eles falam, espera aí, não é para você chorar não, é para você se alegrar, porque o Senhor, Ele está restaurando a sua vida, porque o Senhor, Ele está restaurando a sua casa, a sua terra. E o choro, irmãos, que ali, talvez de tristeza e arrependimento, ele se torna depois um choro, talvez de alegria. Ele se transforma em alegria. O Senhor, Ele é especialista, irmãos, em transformar a alegria em festa, em transformar o seu choro em sorriso, em riso de alegria. O Salmo 126 diz isso: quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso de alegria. Riso de alegria. Aquele povo estava no cativeiro, aquele povo estava vindo de uma nação, e eles estavam precisando dessa restauração, e eles começaram a chorar arrependidos, ouvindo a palavra de Deus, mas ali os sacerdotes e levitas falaram, peraí, calma aí, não precisa chorar não, você tem que ficar alegre, porque Deus está restaurando, Deus está tirando o seu choro de tristeza agora, e Ele coloca alegria no seu coração. Eu quero dizer nessa noite, meu querido, Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua família, Deus quer restaurar a sua vida espiritual, Deus quer restaurar o seu ministério, Deus quer tirar esse choro de tristeza do seu coração e quer colocar no seu coração e na sua boca um sorriso de alegria. No nome de Jesus, pela palavra. A palavra de Deus é capaz disso, de transformar o choro, a tristeza em alegria. Isso é literalmente restauração. Quando a tristeza é transformada em alegria, isso é literalmente restauração. É do cativeiro para a liberdade, é da prisão para a liberdade, é entender que eu estava preso no meu choro de tristeza, preso no meu choro de pecado, e agora eu estou livre, porque o Senhor me resgatou pela sua graça. Somos livres pela graça de Deus, pela restauração, pela obra da cruz, foi o que acabamos de ler. Cristo é a palavra, e Ele trouxe restauração para o homem. Ele tirou o homem do pecado, Ele tirou o homem da tristeza, Ele tirou o homem da morte, do lamaçal, da sujeira, e levou para o reino do Filho do seu amor. Cristo Jesus, essa é a obra maravilhosa, essa obra magnífica, é a obra de Cristo na nossa vida, irmãos. É a obra que Jesus faz, essa é a obra maravilhosa. Transforma o choro em alegria. Eu quero dizer que o choro não é negativo, não. Talvez nós pensamos, vou chorar, não, o choro é de tristeza, o choro é ruim. O choro, irmãos, ele é saudável. Mas o choro saudável deve ser acompanhado de entendimento. Se você entendeu a palavra, se ela falou o seu coração, se ela trouxe mudança ao seu coração, chora de quebrantamento diante do Senhor, porque você entendeu aquilo que Deus tem para você. Chora. Chorar não é uma coisa ruim, é coisa boa. Tem que chorar. Ah, não vou chorar. Qual o problema? Quando nós entendemos o motivo do nosso choro. Mas uma coisa eu quero te dizer, não chore se você não entendeu. Não chore. O choro deve ser acompanhado por entendimento, não apenas por uma emoção irresponsável.
O povo sofre quando chora emocionado, sem entender, sem mudança, sem metanoia. O choro não pode ser um choro sem entendimento. O choro deve vir com quebrantamento, porque eu entendi o que a palavra de Deus me disse, porque eu sei o tanto que fui transformado, porque eu sei o que Jesus fez por mim na cruz. Não chore por emoção irresponsável. Não chore por misticismo. Não chore por coisas, eu acho, eu senti aqui agora, isso, aquilo outro, eu arrepiei, esse lado de cá arrepiou o cabelo. Irmãos, não estou delimitando o que Deus pode fazer, eu estou te dizendo que a certeza é que quando Deus ele faz, nós sentimos a verdade de Deus na nossa vida, e Ele pode fazer. E o choro, quando o choro, nós entendemos isso, o nosso choro ele é responsável, nós entendemos o que Deus está fazendo. Não existe alegria maior quando o Evangelho e suas doutrinas são claramente conhecidas e entendidas. Não existe alegria maior no nosso coração quando nós falamos do Evangelho para alguém e aquela pessoa entende. Porque quando a pessoa entende, existe de verdade arrependimento e conversão. Se ela entendeu, ela é transformada. Se ela entendeu, ela é renovada. Se ela entendeu, acontece a restauração. Ela precisa entender, porque o culto ele é racional. Nós precisamos entender. Entender é importante. Eu não posso apenas chorar sem entender. E a palavra de Deus, ela é ensinada por causa disso, porque nós precisamos entender o que a palavra diz. A preocupação deles aqui era que todos entendessem o que estava sendo dito. E nessa noite é importante para nós também entender aquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração nessa noite. Entender aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. É importante que você entenda. Um povo restaurado é um povo alegre. Entendeu aí? Um povo restaurado é um povo alegre. O povo estava sendo restaurado. E os levitas e sacerdotes falaram assim, olha, pode começar a se alegrar. Vai para casa, vai comer um churrasco. Não é isso não? Se ninguém tem, reparte. Vai lá, aquele não tem não, leva para ele comida, mas todo mundo, vamos nos alegrar, porque onde existe restauração, existe alegria. Onde existe restauração, há gozo, há felicidade. Eu entendi a obra de Deus na minha vida. O Salmo 126 diz isso, irmãos. A nossa boca se encheu de riso. A nossa boca se encheu de riso. Isso acontece com quem conhece a palavra de Deus e também conhece o Deus da palavra. Alegria. Eu quero te dizer nessa noite, Deus ele tem algo maravilhoso a fazer no nosso meio. Deus tem algo especial a fazer nessa igreja. Deus tem um propósito, porque após a uma restauração, irmãos, existe alegria. Então, se prepara, porque existe festa para você. Se prepara, porque vem festa do céu para a sua vida, vem alegria do Senhor para a sua vida. Há óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Se prepara para o que Deus vai fazer, fica atento para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, na sua casa. Fique atento, espere de Deus, porque isso vem para a sua vida. E isso é restauração. Estamos vivendo num ano de restauração. Restauração. E eu quero perguntar, quantos aqui querem ser restaurados através da palavra de Deus? Quantos querem ser restaurados pela palavra de Deus? Eu quero te dizer que restauração, ela produz cura, ela produz libertação, ela produz perdão. Amém? Isso é necessário para as nossas vidas e os nossos corações nessa noite.